respeito alguns benefícios, né, a respeito do domicílio judicial eletrônico, comunicação dos processos de forma descentralizada, ou seja, não há necessidade das partes acessarem os diversos tribunais para poderem ter acesso às suas comunicações processuais. Perdão, aqui é como era, né? Está enfatizando aqui como era antes, né? A comunicação dos processos descentralizada, e agora nós passamos a ser de forma centralizada num único local. A comunicação física, muitas vezes realizada por oficiais de justiça e pelos correios. É bem verdade que ainda de forma incipiente em alguns lugares já se utilizava o WhatsApp e outros meios eletrônicos de comunicação, mas agora nós temos de forma normatizada o domicílio judicial eletrônico como essa ferramenta preferencial obrigatória de utilização do envio de comunicações processuais. E a comunicação com contratempos, né? A gente sabia, dificuldade de encontrar os destinatários, morosidade, aumento de custos. Quem nunca sofreu com o problema de ter que encaminhar uma carta ou um oficial de justiça para o endereço de um réu ou de uma testemunha, enfim, e não encontrar aquela pessoa naquele endereço e o processo ficar nesse vai e vem entre o juízo intimando a parte autora para indicar o endereço e a tentativa da diligência sem sucesso, isso causando aí uma perda de tempo gigantesca para todos os envolvidos. Com o domicílio judicial eletrônico, esse problema deixa de existir. Pode passar? Como é que funciona? Resumidamente, com o cadastro no domicílio judicial eletrônico, o usuário terá o endereço judicial virtual, onde ele poderá receber todas as suas comunicações processuais. Por meio desse cadastro, o usuário pode consultar as comunicações e dar ciência delas, sem precisar acessar cada um dos sistemas dos tribunais individualmente. A plataforma ela permite, caso o usuário assim queira, ativar alertas por e-mail. Vejam que o e-mail não substitui a comunicação processual em si. A comunicação é encaminhada para a ferramenta do domicílio judicial eletrônico e o usuário, assim querendo, ela pode marcar essa opção para receber avisos meramente informativos no seu e-mail para saber que existe uma citação ou intimação a ser lida no domicílio judicial eletrônico. É uma ferramenta para dar uma usabilidade, uma funcionalidade, uma facilidade extra para o usuário. E no caso daquelas empresas e órgãos públicos de maior porte, também damos a possibilidade de conexão com o domicílio judicial eletrônico via API, ou seja, não há a necessidade para aqueles grandes players de necessariamente utilizar a interface, as telas do sistema do domicílio judicial eletrônico. Isso é importante porque nós temos alguns destinatários, por exemplo, a própria Fazenda Pública, a AGU, a PGFN, que recebem uma quantidade muito grande de comunicações processuais, quer sejam citações, quer sejam intimações, diariamente. E para elas faz muito mais sentido consumir a informação das comunicações processuais em massa, em lote, a partir de integração de sistema com sistema, ou seja, um consumo direto de API, do que eventualmente ter pessoas físicas, né, usuários prepostos, servidores, funcionários acessando as telas do domicílio e clicando um a um as comunicações processuais. Para pequenos escritórios de advocacia, para empresas de pequeno porte, microempresas, de repente até mesmo para alguns órgãos públicos, alguns entes menos demandados, faça sentido não fazer nenhum investimento extra e simplesmente entrar nas telas das ferramentas e acessar as comunicações de forma manual. Mas para aqueles que precisam processar essas informações em lote, precisam ter elementos de automação na sua solução, o domicílio judicial eletrônico permite o consumo via API. Pode passar, Luciana? Benefício do sistema, melhor gerenciamento das comunicações processuais, todas as informações num único lugar. Acho que a gente já bateu bastante nessa tecla. É talvez o principal benefício do ponto de vista dos destinatários da comunicação processual que o domicílio judicial eletrônico traz. A possibilidade, por exemplo, da AGU, que hoje se integra com todos os 90 e tantos tribunais brasileiros, cada um com a sua forma diferente de integração, e agora poderá se conectar a um único canal
para receber todas as suas comunicações processuais, e isso vale também para as grandes empresas do setor privado, bem como para os grandes escritórios de advocacia. E do ponto de vista do judiciário, naturalmente, uma maior celeridade dos processos e a diminuição de custos. A previsão, a estimativa do Conselho Nacional de Justiça é que a gente consiga ter uma redução de até 90% nos custos de expedição de comunicações físicas. Isso representa uma economia muito grande, com o gasto de diligências de oficial de justiça e o envio de cartas de comunicações via correios. E é claro, no fim e ao cabo, o domicílio judicial eletrônico é uma ferramenta que traz benefícios para toda a sociedade. A partir do momento que a justiça funciona de forma mais rápida, gastando menos dinheiro e atende, né, de forma muito mais interessante as necessidades das pessoas que são intimadas e citadas, o benefício para a sociedade é evidente. Pode passar, Luciana? Aqui alguns pontos de atenção para os tribunais. Nós sabemos que a audiência do webinário de hoje é bem eclética. Nós temos advogados, nós temos interessados, mas nós temos também muitos colegas dos tribunais, servidores, juízes, pessoal da área administrativa. E um ponto de atenção que a gente sempre chama relativamente ao projeto do domicílio judicial eletrônico é que os tribunais se estruturem adequadamente nos seus canais de atendimento para oferecer o suporte aos seus usuários dos seus sistemas de processo eletrônico. Naturalmente que o Conselho Nacional de Justiça é o responsável pela solução do domicílio judicial eletrônico, mas invariavelmente a gente sabe que isso vai acontecer, é natural que aconteça, as partes muitas vezes acabam procurando o próprio tribunal para sanar suas dúvidas. Então é natural que essa estrutura de comunicação e de atendimento esteja bem montada, até para saber quando é relevante e pertinente escalar esse chamado de suporte ao próprio Conselho Nacional de Justiça e quando é que se trata de algo que o próprio tribunal já consegue resolver ali por meio do seu atendimento de nível 1, através da sua base de conhecimento. Pode passar, Luciana? Prazos e penalidades, como eu já havia mencionado, com a inovação trazida no CPC em 2021, e com a resolução 455, que reproduz o texto legal nesse particular, no que concerne à citação eletrônica, o prazo mudou. Nós nos acostumamos durante muito tempo a trabalhar com o período de graça para a ciência das comunicações processuais, aquele período que consta da Lei do Processo Eletrônico, que é 10 dias corridos. 10 dias corridos, quando não há a ciência voluntária, a ciência expressa, na Lei do Processo Eletrônico, a ciência se dá de forma tácita. Isso já não é mais verdade para as citações. No caso das citações, o prazo legal é de 3 dias úteis e, caso o destinatário da comunicação, o réu, não abra a comunicação processual nesse prazo, nem justifique na primeira oportunidade que ele tiver nos autos do processo, aquele réu, ele poderá ser multado em até 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. Luciana? Aqui um breve apanhado dos números, né? Nós já temos mais de 2 milhões de comunicações enviadas desde que o domicílio judicial eletrônico entrou em produção, são mais de 1 milhão de processos distintos. A expectativa no total, né, no mundo ideal, seriam 20 milhões de empresas privadas que podem se cadastrar, aí incluídas todas as de pequeno porte e as microempresas. Nós temos aí 42 tribunais totalmente integrados. Podemos falar que toda a Justiça do Trabalho, toda ela, já está integrada ao domicílio judicial eletrônico. 3 dos 5 tribunais de grande porte no Brasil já estão integrados à ferramenta, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça do Paraná, e os outros 2 tribunais de justiça, que são considerados esse grupo de 5 tribunais de grande porte do Brasil, que ainda não se cadastraram, estão na iminência de entrar em produção integrado à ferramenta do domicílio judicial eletrônico, que são o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça de São Paulo.
Com isso, apesar de nós ainda não termos todos 100% dos tribunais brasileiros na ferramenta, um percentual que eu diria entre 80% a 95% dos processos brasileiros já estariam abarcados pelo domicílio judicial eletrônico. Nós também estamos com tratativas relativamente à justiça eleitoral, que irá regulamentar a seu tempo o uso do domicílio judicial eletrônico no contexto eleitoral, em particular com relação aos partidos políticos. Já houve manifestação nesse sentido pelos colegas da Justiça Eleitoral. Pode passar, Luciana. Então, agora a gente vai entrar no efetivo uso do sistema. A gente falou até agora do que é o domicílio judicial eletrônico, quem é que é obrigado a usar, quais são os principais benefícios, os prazos, as penalidades no caso daqueles que não utilizarem adequadamente a ferramenta. A gente já falou tudo, menos das telas do sistema. Efetivamente, a gente sabe que muitas vezes o visual é muito mais instrutivo do que a palavra. Então, eu vou passar para a Luciana, que é a gerente do projeto do Domicílio Judicial Eletrônico, pelo PNUD, para que ela possa apresentar brevemente as telas do sistema, esses passo a passos, né, como é que você entra no sistema, como é que funciona o termo de adesão, a questão do gerenciamento de permissões dos usuários e a consulta efetiva das comunicações processuais. Vejo que a apresentação aqui será com foco no destinatário, né, nas empresas, já que para os tribunais não há uma tela específica para que o servidor do tribunal ou o juiz entre no domicílio judicial eletrônico, porque não precisa. A integração do domicílio judicial eletrônico com os tribunais é feito de forma sistêmica, utilizando a API. Dentro do próprio sistema de processo eletrônico do tribunal, PJE, EPROC, PROJUDICE, SAGE, DCP, TEMES, TUCUJURES, não importa qual, dentro da própria ferramenta, quando o servidor da secretaria ou o juiz ou algum robô do tribunal vai gerar a intimação ou a citação, se o destinatário estiver cadastrado no domicílio eletrônico, por debaixo dos panos, essa comunicação para os tribunais que já estão integrados é encaminhada automaticamente para o domicílio. Então, a gente vai agora mostrar um pouquinho as telas, que são aquelas que são utilizadas pelos destinatários da comunicação processual. Luciana, eu te passo a palavra e pode ficar à vontade para apresentar no seu tempo, tá? Obrigada, doutor Adriano. Um bom dia a todos e todas. Como o doutor Adriano já contextualizou, vou trazer aqui um pouquinho como é que vocês vão se cadastrar no sistema, é, quais são os dados necessários para que vocês precisam para poder fazer esse login, fazer o cadastro dessa empresa, que é o período que a gente está nesse momento, que iniciou ali no dia 1º de março e o período de cadastro encerra agora dia 30 de maio, então é importante estar atento a esse período de cadastramento para que para que a normativa seja atendida, assim como o doutor Adriano já exemplificou aqui, os principais pontos de cadastramento, obrigatoriedade, quem é o público, né, obrigatório no cadastro e o público que tem ali a possibilidade de se cadastrar e utilizar o sistema de modo facultativo. Para acessar o sistema, então, o sistema ele tem 4 grandes passos aqui de acesso e utilização. Então, a gente tem o endereço aqui do sistema do domicílio judicial eletrônico, que eu já mostro para vocês a URL que vocês vão utilizar. Então, vou fazer o login ali no sistema. Esse login ele pode ser feito ou com a conta do GovBR ali, com o CPF, seu CPF, sua senha, se você estiver acessando como uma pessoa física. E se a empresa for acessar o sistema, ela vai utilizar o certificado digital também ali pela plataforma do GovBR. Então, tem a opção ali entrar com certificado digital. Então, é importante que toda empresa, antes de realizar o cadastro, ela esteja com o seu certificado digital ativo, válido, para ser utilizado. Após a realização desse login, o sistema vai apresentar um termo de adesão, é um termo em que explica os principais pontos destacados na resolução que o doutor Adriano mencionou, a 455 de 2022, em que coloca ali a importância de
utilizar a plataforma, estar atento ao recebimento dessas comunicações processuais, porque existem prazos para serem cumpridos em relação à ciência dessas comunicações, em especial as citações, pois elas, dentro do domicílio judicial eletrônico, possuem um prazo de até 3 dias úteis para serem lidas e registrada a ciência dessas citações. Após a assinatura do termo de adesão, tem essa terceira fase que vocês vão poder gerenciar as permissões, vão poder incluir novos usuários que vão representar aquela empresa, representar no aspecto de função ali como colaborador daquela empresa. Então, a empresa tem a pessoa que vai, detentor do certificado digital, que vai fazer esse primeiro cadastro do CNPJ, e é possível que a empresa cadastre outras pessoas que possam acessar o sistema em nome dessa pessoa jurídica. E aí, por fim, a gente tem essa quarta etapa aqui dentro do sistema, que é de fato vocês acessarem as comunicações processuais e fazer todo o gerenciamento das intimações e das citações. A gente tem também eu falei aqui muito no campo das pessoas jurídicas, mas temos também o acesso dos advogados. Então, os advogados também podem acessar a plataforma. Não é necessário que a empresa faça um cadastro prévio desses advogados. Os advogados podem, com a sua conta do GovBR, CPF, senha, vocês podem entrar no sistema e vão conseguir visualizar as intimações que foram enviadas para aqueles processos que esse advogado representa. Então, o sistema vai mostrar ali na tela de comunicações processuais que eu já apresento aqui para vocês. Nessa tela de comunicações processuais, vocês vão conseguir visualizar somente as intimações dos processos que você representa. Para ter acesso a todas as comunicações de uma única empresa, é necessário que essa empresa faça o seu cadastro como um usuário daquela empresa. Então, a gente tem essas duas definições de permissões separadas e de acessos de modo separado. Então, aqui eu Luciano, vou... só um minutinho. O pessoal aqui do chat está falando que as telas não estão mudando. Agora sim que foi para a sim. primeira tela. Eu estava demonstrando, falando de modo macro, realmente ali, Isso, as pronto. fases, mas o acesso é esse aqui, a primeira tela de Pronto. acesso do sistema. Vocês vão visualizar aqui a parte do login que vocês vão realizar, que é essa primeira etapa. O endereço de acesso ao sistema é domicílio, um tracinho eletrônico.pdpj.jus.br. E aí vocês vão ser direcionados para essa tela que vocês estão visualizando. A empresa, como eu mencionei, precisa ter em mãos ali o seu certificado digital, vai clicar em GovBR e selecionar a opção Seu Certificado Digital, e assim vai ser direcionado para a próxima tela, que é o termo de adesão que eu mencionei. No caso das pessoas físicas, né, que são ali os usuários dessa empresa ou advogado, você vai clicar em GovBR, vai digitar o seu CPF e, na sequência, a sua senha. Então, o acesso, ele diferencia pelo certificado. Após primeiro fez o login, então vai cair na segunda tela aqui, que é o termo de adesão, como eu mencionei. Então, esse termo de adesão, ele aparece, no caso, para as empresas. Essa empresa, quando ela faz a primeira vez entrou no sistema, vai cair nessa tela de adesão, com o detalhamento ali, explicando os principais pontos de atenção em relação ao sistema. E, basicamente, vão ser apresentados aqui dados também relacionados ao e-mail, telefone do responsável desse CNPJ, para que faça a gestão aqui do sistema. Feito a assinatura do termo de adesão e a inclusão de alguns dados que vão ser apresentados na sequência do termo de adesão, aqui eu não trouxe para não alongar tanto em relação ao passo a passo das telas, vocês vão cair nessa tela principal do sistema. Essa é a tela que todo CNPJ, quando fizer o seu cadastro, vai visualizar. Então, toda empresa, ela pode, além de gerenciar as comunicações processuais, ela tem algumas outras funcionalidades que complementam a gestão do domicílio judicial eletrônico, como o cadastramento, como eu mencionei, de alguns usuários. Aqui a gente tem a figura de administrador, gestor de cadastro e prepostos,
cada um deles tem uma abrangência de acesso no sistema diferente, o que possibilita a empresa dividir sua equipe de acordo com as responsabilidades internas. Então, o administrador é um perfil que a empresa, concedendo esse perfil para uma pessoa, essa pessoa vai poder visualizar da mesma forma todas as funcionalidades do sistema, assim como a empresa fez o login aqui e está visualizando nessa tela. O gestor de cadastro está mais direcionado àquele público que vai fazer a gestão de pessoas. Então, ele vai poder ficar cadastrando ou descadastrando ali os usuários que não tem mais a necessidade de acessar o sistema ou novos usuários. E os prepostos, a principal finalidade desse perfil é acessar as comunicações processuais. Então, esses prepostos não vão acessar outras telas além da tela de comunicação processual. Tanto a empresa quanto os usuários com o perfil administrador vão poder fazer o cadastramento aqui das filiais e das coligadas dessa empresa. Essa é uma funcionalidade extra que a gente disponibiliza no sistema para que a empresa matriz possa vincular CNPJs ao seu CNPJ. E o que significa isso? A empresa matriz, uma vez vinculando esses CNPJs, quando receberem alguma comunicação processual, essa comunicação também vai ficar disponível para a empresa matriz. A gente sabe que existem uma série de configurações dentro das diversas empresas que a gente tem no país, e aí essa é uma possibilidade de tentar melhorar e facilitar a usabilidade do sistema. Aqui eu fiz só uma breve explicação, eu vou abrir o sistema para poder mostrar de fato aqui para vocês como que ele se comporta. Antes de compartilhar, eu queria destacar para os senhores que eu estou abrindo um ambiente de teste. Então, todas as informações que eu vou demonstrar aqui não são informações reais, são informações manipuladas e fictícias. Então, não tem nenhum valor jurídico o que eu estou demonstrando em tela, muito menos o exemplo que eu estou utilizando. Então, aqui, como eu mencionei, essa é a tela principal. Uma vez feito a adesão ao sistema, o cadastramento prévio, a empresa ela vai visualizar essa tela principal. E ela consegue acessar os seus dados cadastrais, clicando no botãozinho aqui do lado direito, próximo ao botão de sair, ela consegue vir aqui em dados cadastrais e cadastrar seus usuários. Então, aqui, eu vou clicar em gestores. Eu vou clicar em adicionar e faço todo o preenchimento dos dados relacionados a esse administrador. Uma vez preenchido o dado aqui do CPF desse usuário que eu estou querendo cadastrar, vai carregar os dados que são oriundos lá da Receita Federal. Então, boa parte desses campos eles já são preenchidos automaticamente. Esse é um campo importante, que é para você selecionar ou não a possibilidade desse usuário que eu estou cadastrando aqui, dele receber ou não notificações por e-mail toda vez que uma comunicação processual for enviada para essa empresa. Se eu deixar selecionado, então vai sempre chegar um aviso ali no e-mail desse usuário de que chegou uma comunicação processual. Se eu não deixar marcado, não vai chegar nenhum aviso. Esse aviso é meramente informativo, realmente um aviso. Ele não vai estar ali no e-mail o inteiro teor da comunicação ou grandes detalhes em relação a essa comunicação. É apenas para que a pessoa não perca nenhum prazo ou fique atento caso chegue alguma nova comunicação. Mais abaixo é possível também fazer a gestão de quais são os acessos que esse usuário vai ter dentro do sistema. Então, como eu mencionei, tem ali a figura da matriz, que é o perfil que eu estou logado. Essa empresa tem ficticiamente aqui uma coligada e as filiais. Eu posso optar em dar o acesso para todas essas empresas, né? Esse usuário vai ter acesso a todas as comunicações que forem enviadas para todos esses CNPJs, bem como ele pode acessar o inteiro teor dessas comunicações, ou eu também posso restringir para que esse usuário tenha acesso às comunicações específicas da matriz. Então, eu não quero que ele acesse as comunicações das filiais e nem das minhas coligadas, somente da matriz. Então, ele pode receber, quando ele fizer o login no acesso dele,
receber as comunicações e abrir essas comunicações e registrar a ciência. Feito o cadastro, eu clico em salvar. Essas configurações são muito importantes para facilitar o seu gerenciamento dentro do sistema, gerenciamento, né, dos seus usuários e garantir maior segurança na disponibilização internamente ali das comunicações. Como que é que eu faço para cadastrar uma filial? Eu posso cadastrar de modo unitário, uma por uma, ou eu posso cadastrar todas de uma vez nessa lista que vai aparecer aqui. Essa lista a gente disponibiliza a partir de todas as filiais que estão identificadas na Receita Federal como filiais dessa empresa matriz. Então, a gente carrega automaticamente todas essas filiais que têm esse cadastro ali na Receita Federal. E aqui embaixo você consegue visualizar aquelas que você já realizou o cadastro. Coligadas segue a lógica um pouco diferente de filiais. A filial, por ser realmente uma empresa que tem uma estrutura ligada diretamente à matriz, não há necessidade de que a filial autorize ou não essa vinculação e esse acesso da matriz às suas comunicações processuais. No caso das coligadas, por ser uma união, uma vinculação entre duas empresas matrizes, então aqui a gente faz o cadastramento de uma empresa matriz, eu coloco aqui o dado do CNPJ, pesquiso e clico em adicionar, mas é necessário que essa empresa aceite o pedido de vinculação. Esse aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês que eu fiz um pedido ficticiamente ali de modo fictício para o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil precisa entrar no sistema e realizar dar um ok ao pedido que o banco aqui, que eu estou também de modo fictício exemplificando para vocês, solicitou essa vinculação. Então, não é imediata, né, não é de imediato que essa vinculação acontece, é necessário que a outra empresa realize a confirmação dessa vinculação. A partir da confirmação é que, de fato, a empresa que solicitou passa a receber também ali e visualizar as comunicações que chegam para essa empresa que ela fez a coligação aqui. Esse período de aceite, né, de confirmação pela outra empresa, tem um período de até 30 dias para fazer essa confirmação. Caso não faça essa confirmação em 30 dias, vai ser expirado o prazo, e aí tem que fazer uma nova solicitação, caso ainda tenha interesse em vincular ambos os CNPJs. Aqui passei um pouquinho, então, nas principais funcionalidades de gestão e controle interno para cadastramento de empresas, né, filiais coligadas e os usuários. Então, vamos para a funcionalidade principal do sistema, que é as comunicações processuais. Vocês conseguem filtrar previamente para pesquisar uma comunicação pelo número do processo, e aí vai trazer todas as comunicações daquele processo. E vocês também conseguem filtrar por algumas informações preliminares, como, por exemplo, eu quero pesquisar todas as intimações de um determinado assunto num período específico de data, aqui, numa data específica. Ou eu posso pesquisar todas, não tem um assunto definido, e eu quero monitorar todas as comunicações que chegaram aqui do dia 21 até o dia 26 de abril. Lembrando que a pesquisa por data ela só é possível ser feita de 7 em 7 dias, por causa da quantidade de comunicações, dependendo do CNPJ que está fazendo a busca, pode ser um volume muito grande. Então, o máximo é 7 dias. Faço aqui a busca. Nesse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, a gente tem 3 comunicações que foram enviadas nesse período. Então, esse é o período que chegou a comunicação, não é o período que elas vão ter enquanto prazo para serem abertas. É o período que chegou. Então, a gente tem aqui 3 comunicações, cada uma tem um período né, um prazo para ser realizada a ciência, e aí, por coincidência, acabou que na busca vieram 3 citações, então são 3 citações com um período ali diferente de ciência. Uma já foi realizada a ciência, então no dia 25 era para ser feita a ciência até o dia de ontem, a ciência aconteceu no dia 22, ou seja, chegou a comunicação e logo aqui no cenário a pessoa, o usuário registrou a ciência, que significa clicar no botão e abrir o documento principal. Uma vez clicado no botão e abrir o documento principal, visualizar o documento de fato, a ciência registrada. E, além disso, é possível ter outras possibilidades
de complementar essa informação do documento principal. Então, vocês conseguem visualizar além do número do processo, o assunto e as informações relativas à comunicação, vocês conseguem ter algumas informações relevantes do processo, como o autor, o réu do processo, o órgão julgador. Clicando em ver detalhes, vocês conseguem esmiuçar mais aqui as informações. Então, qual é o destinatário, qual é a classe, a instância, o valor da causa, entre outras informações aqui relevantes do processo. A gente não traz todas as informações do processo, porque não é o objeto do sistema, mas a gente complementa. Então, tem aqui dos autores, vocês conseguem visualizar quem é o advogado de cada autor, do réu também, no caso, essa comunicação, o banco aqui de exemplo é um réu, e entre outras informações da audiência, processo antigo relacionado. E aqui a gente tem um botão bem interessante chamado log de auditoria, que vocês conseguem visualizar e acompanhar. Aqui é importante porque, dependendo do porte da empresa, tem muitos usuários. Então, vocês conseguem visualizar quem foi que abriu, quando, em que horário que foi registrado aquela ciência. Então, a data que chegou a comunicação, o evento aqui, comunicação disponibilizada, e a data que ela foi aberta, foi realizada a ciência. Foi no mesmo dia, logo em seguida, coisa de minutos depois, alguém veio e abriu essa comunicação. Tem a possibilidade de vocês fazerem alguns filtros também, então, se tem aqui um volume muito grande, 500 comunicações, fica difícil gerenciar essas comunicações sem aplicar alguns filtros. Então, vocês conseguem filtrar por tipo de tribunal, o órgão julgador, se é um autor específico que vocês querem visualizar, ou até mesmo pelo status. Então, eu quero, além da data ali do dia, acho que eu coloquei 20 a 26, eu quero que apresente para mim somente as comunicações que estão em curso, que significa que elas estão ainda para serem abertas, elas estão dentro do prazo para ciência, mas ainda não foi registrada a ciência e elas estão em aberto ali para serem lidas. Aquelas que já foi registrada a ciência, ou aquela que foi cancelada, porque um tribunal pode cancelar uma comunicação também. Enfim, tem aqui também a possibilidade de filtrar por partes. Se eu quero só comunicações em que eu sou autora, comunicações em que eu sou réu do processo, ou comunicações em que eu sou parte interessada nesse processo. Enfim, a gente tem uma série de possibilidades aqui que vocês podem utilizar para facilitar o gerenciamento de vocês no acesso a essas comunicações. Tem a possibilidade de vocês exportarem a tabela, então não vai exportar os documentos. Os documentos vocês precisam abrir, e aí, caso queiram fazer o download, é possível, mas aqui nessa funcionalidade exportar se refere à lista. Então, a lista dessas comunicações para vocês poderem gerenciar, talvez internamente por algum outro fluxo. Enfim, temos uma série de possibilidades, não tem um jeito certo de utilizar, cada um pode fazer uma gestão que seja mais adequada ao seu fluxo de trabalho, aos seus processos internos. Eu espero que eu tenha conseguido aqui tratar pelo menos de um modo não é possível tão detalhadamente, mas de modo que possa sanar grande parte das dúvidas dos senhores e senhoras. Passo Maravilha, aqui. Luciana. Muito obrigado pela sua apresentação. Acho que foi bem detalhada, bem completa, bem minudente. E eu vi aqui que nós temos uma quantidade até razoável de perguntas, o que é uma coisa boa, é um bom sinal. Significa que as pessoas estão realmente interessadas e querem efetivamente utilizar a ferramenta e ver como é que ela funciona. A gente vai tentar, dentro do possível, na próxima meia hora, responder o maior número de perguntas que nos foram feitas. Doutor Adriano, Pois não, doutor Teu? antes da realização da resposta das perguntas, eu convido a todos tanto na plataforma Webex quanto no YouTube, a conhecerem a página do Domicílio Judicial Eletrônico. Muitas das perguntas que estão sendo feitas aqui já estão respondidas lá. Então, nós temos um link só de capacitação para você que quer cadastrar sua empresa, para você que é advogado. Nós temos um manual do usuário, então nós temos todo um manual bonitinho,
explicadinho, passo a passo aqui, como se trata de um webinário, é mais dinâmico, vamos colocar assim. E também temos um link de perguntas frequentes. Então, eu vi que 90% das perguntas realizadas ali, eu fui tentando colocar no vídeo, são vídeos curtos, 3 a 4 minutos cada um, explicações rápidas, práticas, nada teorizado, com a intenção disso. E lá também tem a página de contato de nossa equipe toda, se for uma dúvida mais complexa, algo que não esteja ali, eu convido a todas e todos a fazerem uso dessas ferramentas que nós estamos providenciando. Obrigado. Muito, muito bom, muito bem lembrado pelo Dr. Doroteu, né? Nós já temos uma página com FAQ, com manual do usuário, temos alguns vídeos, esse webinário vai ficar lá linkado, então já temos um material bastante razoável destinado a tirar as dúvidas mais comuns que os usuários, tanto dos tribunais quanto dos advogados e das empresas, comumente têm, né? De toda forma, a gente vai tentar responder aqui no contexto do nosso webinário as dúvidas que foram colocadas, o maior número delas possíveis aqui do chat, sem prejuízo de que todos que se interessarem possam posteriormente acessar a página do domicílio, acessar o manual do usuário, acessar o FAQ e reforçar, caso ainda continuem com alguma dúvida ou alguma das suas perguntas porventura não tenham sido respondidas aqui. São muitas, a gente vai tentar responder o máximo possível delas, mas algumas de repente passe batido, enfim. Então, eu vou aqui me aproveitar do trabalho da Daniele, que fez Doutor Adriano, Luciano e todos, eu só vou pedir licença, que eu vou ter que me retirar, que como eu fico em todos os projetos, eu vou ter que ir agora para o projeto do Sistema Nacional de Gestão de Bens, que nós estamos com uma reunião muito importante lá também, mas, novamente, convido a todos e todas aqui a conhecerem todas as soluções do Programa Justiça 4.0. Vai lá na página do CNJ, Projetos e Programas Justiça 4.0. Nós temos mais aí de 40 projetos andando nesse momento para facilitar a vida de todos e todas. Muito obrigado e fiquem aí na presença dos especialistas de verdade. Valeu, Obrigada. meu amigo. Um abraço. Tchau, tchau. Eu vou me aproveitar do esforço da Vanessa e da Daniele, que estão aqui nos auxiliando, com a compilação de algumas das perguntas, né? De algumas das perguntas que foram feitas. Vamos lá. Os partidos políticos e candidatos deverão fazer esse cadastro? É a intenção da Justiça Eleitoral, nas conversas que nós estamos realizando junto com o TSE, que sim, mas eu ainda não tenho aqui nesse momento uma data, já que para que haja essa obrigatoriedade relativamente aos partidos políticos e aqueles candidatos e candidaturas que recebem CNPJ, é necessária a promulgação de uma resolução pelo TSE. Então, vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos, mas com certeza eu posso dizer que esse provavelmente será o caminho. E quanto aos partidos políticos, a mesma resposta do item acima. Os partidos políticos serão obrigados a aderir ao domicílio eleitoral? Mesma resposta acima. Eu entendo que provavelmente sim. Estamos só aguardando a resolução do TSE regulamentando o tema. Eles já demonstraram muito interesse porque o benefício para a justiça eleitoral é gigantesco. A gente sabe que muitas vezes nós temos órgãos de representação dos partidos políticos a nível local e regional que nem sempre possuem um endereço adequado, atualizado, às vezes muda a gestão e muitas vezes até mesmo a citação é muito dificultosa. Então, com o cadastro obrigatório no domicílio judicial eletrônico, a gente conseguirá resolver esse problema muito grande lá dos colegas da Justiça Eleitoral. Como devemos proceder com o cadastro das empresas incorporadas, em virtude do CNPJ ter sido extinto pela incorporação? As empresas incorporadas, na prática, porque depende da situação, né? Se ela já existia, se ela ainda não foi incorporada, né? Ela foi incorporada depois dela já estar cadastrada no domicílio,
não há nenhum problema, ela vai continuar recebendo comunicações processuais diretamente no seu CNPJ cadastrado dentro do domicílio judicial eletrônico. Nada impede que a empresa que incorporou cadastre a incorporada como uma colicada e possa, portanto, fazer o controle integral da incorporada dentro do domicílio judicial eletrônico. Se ela ainda não está cadastrada no domicílio judicial eletrônico e o seu CNPJ foi extinto, ela não vai conseguir receber as comunicações processuais, porque ela não vai conseguir se cadastrar no domicílio eletrônico. A incorporadora é que vai passar a receber essas comunicações processuais por meio do seu próprio CNPJ. Existe alguma data limite para que os tribunais eleitorais se integrem? Nós estamos em tratativas com a Justiça Eleitoral, nós não temos ainda nesse momento uma data limite. Como se dará a capacitação das equipes de atendimento aos tribunais acerca da ferramenta? Se dará em cooperação com o Conselho Nacional de Justiça e os próprios tribunais por meio do plano de comunicação e atendimento feito para o projeto do domicílio judicial eletrônico. Os fundos de investimento em participação multi-estratégia, fundos imobiliários, deverão realizar o cadastro no domicílio judicial eletrônico ou seus administradores. Eu não sei se eu entendi a pergunta por causa do ou, né? Mas se a pessoa jurídica possui natureza de empresa privada, numa das suas diversas categorias, ela é obrigada a se cadastrar no domicílio judicial eletrônico. Quem é que tem que fazer esse cadastro em nome daquela pessoa jurídica? A pessoa que for detentor do certificado digital do eCNPJ da empresa. Porque o domicílio judicial eletrônico, para a adesão e cadastro inicial de uma empresa na ferramenta, obriga que o usuário logado seja o próprio CNPJ da empresa. Então, quando o usuário for se logar no GovBR, ele tem que estar portando na prática o certificado digital com o eCNPJ da empresa para que o GovBR reconheça que é um CNPJ e assim o domicílio judicial eletrônico aceite o cadastro inicial daquele CNPJ. Claro que daí para frente, após o primeiro cadastro, como a Luciana explicou muito bem, é possível cadastrar administradores, gestores de cadastro e prepostos vinculados àquela empresa para que o dia a dia da administração da empresa dentro do domicílio eletrônico não fique a cargo da pessoa detentora do eCNPJ. A previsão de eventos de capacitação específicos para essas equipes, sim. Depois eu passo a palavra para os colegas do PNUD para que a gente possa ver melhor essas datas. Por intimação, você se refere à intimação da parte ou inclui também intimações ao longo do processo de todos os atos processuais que hoje são publicados via DJE? Isso significa que o cliente poderá ler a intimação destinada ao advogado? Vamos lá. Essa é uma dúvida muito comum com relação ao funcionamento do domicílio judicial eletrônico, porque no bojo da resolução 455, que vejam, a resolução 455 instituiu 3 figuras: o Diário da Justiça Nacional, o domicílio judicial eletrônico e o portal de serviços do Poder Judiciário. Nos termos da literalidade da lei e da resolução, o domicílio judicial eletrônico tem como função precípua o recebimento de citações eletrônicas e de intimações eletrônicas de caráter pessoal. E o Diário da Justiça Nacional, o recebimento de intimações destinadas aos advogados particulares e a publicação daqueles atos, como, por exemplo, a citação por edital e editais em processo de intervenção. É assim necessariamente que está sendo feito por todos os tribunais brasileiros? Não. Alguns tribunais, por uma questão de política judiciária, entendeu que faria mais sentido encaminhar todas as comunicações para o domicílio judicial eletrônico. É o caso, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, da maior parte dos tribunais de justiça que estão utilizando o PJE, que já estão em produção no domicílio judicial eletrônico, eles encaminham todas as comunicações processuais, quer seja intimação, pessoal ou não, e a citação eletrônica para o domicílio. A Justiça do Trabalho, por exemplo, adota uma postura diversa. Na Justiça do Trabalho, somente a citação é encaminhada para o domicílio judicial eletrônico. As intimações aos advogados particulares são encaminhadas ao Diário da Justiça, hoje da Justiça do Trabalho, mas eles já estão fazendo a transição para o Diário da Justiça Nacional. Mas, enfim, para o Diário da Justiça. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso também adota essa mesma estratégia de separar bem o que é citação e intimação pessoal
do que é intimação aos advogados particulares. A gente tem essa informação mapeada, eu não tenho certeza se já está no site, se não tiver eu vou pedir para a equipe colocar, para que os advogados e as empresas não sejam pegos de surpresa e saibam exatamente como é que funciona para cada tribunal. Não sei se será falado, mas já vou perguntar. Como os usuários internos dos órgãos julgadores emitentes da comunicação do domicílio podem confirmar que houve ou não recebimento? Essa informação ela consta do próprio sistema do tribunal, por meio da integração que é feita com o domicílio judicial eletrônico. Então, no PJE, por exemplo, é lançado um movimento e um expediente onde você consegue constatar que foi lançado com sucesso a citação pelo meio, ou a intimação pelo meio eletrônico, e posteriormente que houve a leitura utilizando o domicílio judicial eletrônico. A rigor, isso é transparente. Em particular, no PJE, que consigo falar com um pouco mais de propriedade, porque é de responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça, se o destinatário for... isso também foi feito dessa maneira na Justiça do Trabalho. Se o destinatário estiver cadastrado no domicílio judicial eletrônico, o serventuário não tem nem opção. A intimação, se ela for uma intimação eletrônica ou uma citação eletrônica, ela tem que ser pelo domicílio. Então, é transparente para o usuário, para o serventuário, para o funcionário da Justiça. Bom dia. Onde haverá o registro de presença? Deixar para que o cerimonial possa responder relativamente a essa questão. Pelo que eu entendi, não haverá registro de presença. Temos mais algumas perguntas aqui. Quem realizará o cadastro dos tribunais? Os tribunais eles estão entrando gradativamente em produção a partir de um plano de trabalho firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e os respectivos tribunais. Como eu mencionei, nós já temos 42 tribunais em produção. Até o fim deste ano, a expectativa é que 100% dos tribunais brasileiros estejam integrados ao domicílio eletrônico. Se a pergunta se diz respeito ao cadastro da intimação ou da citação, é embutido na forma do funcionamento do próprio sistema. Quando o usuário do sistema do processo eletrônico, o servidor, o gabinete, for criar a intimação ou a citação, por debaixo dos panos, o sistema do tribunal já se comunica com o domicílio. Partidos políticos e entidades sem fins lucrativos têm obrigatoriedade? Com relação aos partidos políticos, eu já respondi. Com relação às entidades sem fins lucrativos, me parece que a literalidade da lei dá a entender que não. Né? A lei, o CPC, o Código de Processo Civil e a Resolução 455, que regulamenta o CPC nesse particular, fala em empresas privadas e públicas e nas pessoas jurídicas de direito público. Não fala em pessoas jurídicas de direito privado que não tenham a natureza jurídica de empresa. Portanto, no meu entender, não há que se falar em obrigatoriedade do cadastro de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, associações e outras pessoas jurídicas de direito privado que não sejam sociedades empresárias. O e-mail da minha intimação não está chegando. Algum problema? Se não tiver e você marcou lá na tela do sistema para receber e você não está recebendo, eu peço para que encaminhe um chamado. Eu vou pedir para a Luciana colocar no chat o e-mail de suporte para que você possa encaminhar a descrição, né, da situação que está acontecendo contigo para que o suporte possa entrar em contato. Houve alguma mudança na execução da carta precatória? Não, o domicílio eletrônico ele não diz respeito à carta precatória. A carta precatória é um tema para a gente tratar em outra ocasião, quando falarmos do portal de serviço do Poder Judiciário, a cara única do Poder Judiciário. A partir de quando será liberado para uso? O domicílio eletrônico já está em produção desde o início do ano passado. E neste momento, as empresas privadas já estão com prazo aberto para se cadastrarem no domicílio judicial eletrônico para começar a receber citações e intimações. Como vai funcionar as intimações no caso de processo com advogado constituído? Como eu mencionei, vai depender do tribunal. No caso da Justiça do Trabalho, por exemplo, as intimações para advogados constituídos são encaminhadas via diário da Justiça do Trabalho. Apenas as citações são encaminhadas para o domicílio judicial eletrônico. No caso daqueles tribunais que encaminham também as intimações dentro do domicílio eletrônico, os advogados podem acessar essas intimações dentro do domicílio eletrônico, porque o tribunal, ao encaminhar a comunicação, também encaminha a lista dos advogados habilitados no processo, de tal maneira que não há prejuízo para o advogado no que concerne ao acesso daquela comunicação via o domicílio. E é bem verdade que, a rigor, o advogado também pode acessar aquela mesma comunicação processual dentro do painel do sistema do tribunal, como ele já faz costumeiramente. No fim das contas, o domicílio eletrônico, por ser um canal unificado,
ele é muito útil para aqueles escritórios de advocacia e para aqueles órgãos e empresas privadas que trabalham com grande volume de comunicações. Se essa não é a sua realidade, talvez para você faça mais sentido continuar mantendo a sua rotina como você já faz, entrando no sistema de processo eletrônico do tribunal com o qual você lida. As pessoas jurídicas não serão mais intimadas através de seus advogados, elas vão ser intimadas normalmente. Como o domicílio funciona para mandados urgentes? A intimação e extração eletrônica tem uma flag, um indicador que o tribunal pode colocar dizendo que aquela intimação, aquela citação é urgente. Se essa informação chegar de urgência, tem um destaque lá na tela do domicílio e também via consumo de API. Caso seja uma situação de urgência urgentíssima, aí não estamos nem falando de comunicação eletrônica. O oficial de justiça geralmente é o meio mais indicado. Ao iniciar o cadastramento, surge a figura do representante jurídico. É possível cadastrar mais de um representante? Qual é o seu papel? É o que nós chamamos do administrador geral daquela empresa privada. É possível, sim, o detentor do SNPJ pode cadastrar outros administradores gerais da empresa para que ele, o detentor do SNPJ, não precise ter que lidar com a rotina do dia a dia daquela pessoa jurídica. E o administrador, basicamente, é aquele que tem poderes globais relativamente àquela empresa. Ele pode cadastrar os gestores de cadastro, que são aqueles usuários cuja responsabilidade é apenas manter o cadastro dos prepostos, e, por sua vez, os prepostos são aqueles usuários de nível mais baixo que têm a responsabilidade, basicamente, de acessar as comunicações processuais em nome da empresa. Os prepostos podem abrir intimação? Sim. Depende de uma configuração que o cadastrador de pessoas vai habilitar, o cadastrador de pessoas da empresa. A Luciana, eu vou pedir depois que explique melhor esse ponto, mas basicamente a resposta é sim, os prepostos podem abrir intimações e tomar ciência. As publicações da Justiça do Trabalho vão continuar sendo disponibilizadas no diário? Eu já respondi, né? Sim, para aquelas intimações aos advogados constituídos. Na Justiça do Trabalho, mesmo se tiver advogado cadastrado, a citação deve ser feita direto para a empresa no domicílio eletrônico? Sim, porque geralmente, quando a gente está falando de uma citação, geralmente o réu ainda não tem advogado habilitado nos autos. Então, a citação é encaminhada para o domicílio judicial eletrônico. A integração com o painel do advogado, se houver leitura pelo DJE, no painel aparecerá alguma informação? Sim. Quando o domicílio eletrônico, quando o usuário abre aquela comunicação processual no domicílio, o domicílio manda para o tribunal aquela informação e o tribunal atualiza aquele dado no seu painel e vice-versa. Se o advogado abrir diretamente a comunicação processual no painel do sistema, o sistema comunica para o domicílio. Prezados senhores, considerando exposto, a ideia é abolir, por exemplo, o e-carta? Não é. O e-carta ainda tem o seu espaço de ser, que para quem não sabe, o e-carta é uma solução dos Correios que permite o encaminhamento de cartas por meio eletrônico, de tal maneira que o tribunal encaminha uma carta, só que ela é eletrônica, os Correios imprimem, pegam essa carta, entregam para o destinatário com o AR e depois digitalizam na volta e o sistema do tribunal recebe aquela carta de volta. Bom, ainda existirão cenários em que os Correios serão imprescindíveis. Nós estamos falando, por exemplo, de pessoas físicas que precisam receber uma citação por correio e essa pessoa física não está cadastrada no domicílio. Como é que você vai fazer? Vai fazer utilizando o correio de forma normal? É melhor o e-carta. Então, ainda tem. O e-carta vai perder muito espaço, mas não vai perder por completo. As comunicações via ECA que serão substituídas pelo domicílio, eu não sei se eu entendi a pergunta, eu acho que diz respeito ao ECA, que é aquela solução da Receita Federal, correto? O domicílio judicial eletrônico, nos termos da lei da Resolução 455, é a ferramenta para o recebimento de citações eletrônicas em processos judiciais para as empresas públicas e privadas que estão cadastradas no domicílio. São todas obrigadas a se cadastrarem eventualmente. Então, eu entendo que sim, não há que se falar em citação pelo ECAC. Empresas que possuem procuradoria cadastrada no PJE, claro, no caso do ECAC, se tiver outras finalidades, de repente, um procedimento administrativo fiscal, aí foge da alçada e da esfera do que a gente está discutindo hoje aqui. Empresas que possuem procuradoria cadastrada no PJE vão continuar recebendo as comunicações pelo painel da procuradoria? Sim, nesse primeiro momento não existe abolição do formato atual do PJE.
a empresa vai continuar recebendo no painel da Procuradoria e vai receber no domicílio judicial eletrônico. Se a empresa ou o advogado abrir dentro do PJE, o domicílio é informado disso para atualizar lá, e se abrir dentro do domicílio, o domicílio informa o PJE, ou seja, é um caminho de mão dupla. O Diário Oficial não terá mais utilidade, eu acho que eu já respondi essa pergunta, não sei se ficou claro. Terá sim, nos termos da Resolução 455, o Diário da Justiça Nacional se destina às intimações a advogados particulares. Deixa eu ver. Como os servidores poderão certificar a entrega das intimações pelo Judiciário Eletrônico? Eu já respondi essa pergunta, está dentro do próprio sistema de processo eletrônico do tribunal. Parabéns a todos pela exposição. A dúvida que eu tinha já foi dirimida logo no início, de respeito à falta de cadastro pelas empresas. E pode ser que se fará o cadastro compulsório a partir da coleta das receitas. Isso. Esse cadastro compulsório é feito pelo servidor? Não, é feito pelo próprio CNJ. Os tribunais vão ter que mover uma palha nesse particular. A partir do prazo de 30 de maio de 2024, as empresas privadas que não tenham se cadastrado no prazo de cadastro voluntário serão cadastradas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça a partir dos dados da Receita Federal. Lembrando que as empresas que não realizarem o seu cadastro no prazo voluntário, mesmo aquelas que o fizerem, que porventura comecem a receber as citações e intimações, em particular as citações, porque, vejam, quem não respeitar o prazo, o que vai acontecer? Vão ser cadastrados compulsoriamente. Ok. Vai começar a receber citação. Aqueles que se cadastraram voluntariamente e aqueles que se cadastraram compulsoriamente vão começar a receber citações e intimações pelo domicílio judicial eletrônico. Intimações, qual é a penalidade? Ciência tácita. Passou 10 dias corridos, foi intimado, não abriu, não leu a comunicação, vai ser dado como lida e o prazo processual vai começar a correr com as repercussões naturais de eventual perda de prazo processual. No caso da citação, passado 3 dias úteis, e o réu terá que ser citado por outros meios, e aí entra Correios, oficial de justiça, etc. Se esse destinatário da citação não justificar na primeira oportunidade que ele tiver para falar nos autos, ou a sua justificativa não for acatada pelo magistrado, ele será multado em até 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. Eu não sei se ainda temos mais perguntas que não foram respondidas. Eu vou pedir o apoio da Daniele e da Vanessa. Advogados que querem acompanhar as comunicações, mas não estão cadastrados nos processos, deve haver o cadastro como preposto. Eu sugiro que a empresa só cadastre advogado como preposto se a empresa não se importar que aquele advogado veja todas as comunicações da empresa. A depender do tamanho da empresa, a depender da relação que a empresa possui com o escritório de advocacia, isso não faz muito sentido. Tá? Então, a resposta sim, mas com essa ressalva. Vai depender do juízo de valor da empresa com relação à conveniência e oportunidade de um advogado estar na prática vendo todas as comunicações daquela empresa dentro do domicílio judicial eletrônico. Doutor Adriano, Pois não, Luciana. queria complementar sobre esse ponto, surgiram algumas dúvidas relacionadas ainda à parte do acesso, né, do advogado ali. Perfeito. Acho que esse ponto que o senhor explanou é bem interessante, que a empresa é quem decide nesse sentido, né? E o advogado, ele não existe essa necessidade dele ser cadastrado pela empresa para ele ter acesso às comunicações do processo que ele é o advogado representante. Essas comunicações, quando forem enviadas para a empresa, que é o autor ou o réu do processo, essa comunicação também vai ficar disponibilizada para o advogado no seu login próprio, no seu acesso próprio. Então, o advogado, ele não precisa ser cadastrado, ele precisa apenas fazer o login com o seu CPF e senha do GovBR. Então, vai lá, digita seu CPF, digita sua senha, que o sistema vai disponibilizar o acesso, vai cair na